Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Um forte abraço. Eu tenho dito que as contratações do Bahia, logo quando abriu a janela de contratações no dia 18 de julho, eu vinha dizendo que o Bahia vinha contratando jogadores que estavam em um processo de competir com o que aqui estavam. Então, o fortalecimento do Bahia não estava na questão de fortalecer a equipe, mas fortalecer a competitividade. Então, aquele jogador que chega, ele não nos dava a garantia de titularidade. Ó, esse cara é titular absoluto, se preparar fisicamente, vai estar como titular, não. Chegou para competir com o que aqui está. E aí você eleva a competitividade, é claro que você tem benefícios com isso, né? O jogador sempre atento, aquele que não vai bem, o reserva que entra, melhora a equipe, mas o titular absoluto até então não. Mas quando chega o Ricardo Goulart, a história muda. Eu acredito que o Ricardo Goulart, bem fisicamente, bem tecnicamente, bem emocionalmente, é titular absoluto do Bahia. O Bahia encontra-se na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. É uma das quatro melhores, sem dúvidas. Eu acho que não há dúvidas. Só se acontecer uma questão muito grave do Bahia não conseguir a vaga para a Série A em 2023. Primeiro turno todo atravessou dentro do G4. E quem está acompanhando a Série B outros jogos percebe claramente que o Bahia é de fato uma das quatro melhores. Meus amigos, tendo dito isto, a qualidade técnica dos outros é bem abaixo. Então, o Ricardo Goulart, que precisa se readaptar ao futebol brasileiro, precisa se encontrar no futebol, precisa mostrar que aquele Ricardo Goulart de 2013, 2014, 2012 também subiu com o Enderson no Goiás, ainda está vivo nele. Aquele Ricardo Goulart que nós conhecemos, principalmente bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro. Meus amigos, eu acredito sim que o Ricardo Goulart é titular desta equipe do Bahia. Questão de tempo. Se ele treinar bem, se adaptar bem legal à equipe, o modo de jogar da equipe, já conhece o Enderson Moreira. Ele mesmo fala que conversa muito agora com o Enderson, né? Eu acho que o interesse, inclusive, do Enderson é colocar o jogador como titular, ao menos quando ele estiver bem fisicamente. Não sei se ele vai estar como titular contra o CSA, mas é jogador que chega para ser titular. Na minha opinião, de todos que o Bahia contratou, é o único. Tem uma questão que é o título do portal GE que diz aqui, ó, maior contratação do ano no Bahia. Goulart chega em busca de sequência para voltar a brilhar. O último clube que Ricardo Goulart passou, nós sabemos, é o Santos, não foi bem, ele até explicou o porquê e colocou a responsabilidade em cima do Fabian Bustos, o técnico anterior do Santos, hoje é o Lisca, que não respeitou justamente o posicionamento dele, aonde ele gosta de jogar. Ele falou no Esquadrão de Aço, em entrevista, aonde ele gosta de jogar como um meia próximo do centroavante, um meia atacante. Meus amigos, pensando um pouco, e você vai colocar nos comentários aí, é claro, não esquece do like não. Jogador e arrebenta no like. Pensando aonde o Ricardo joga, eu não acredito que o Ricardo possa jogar na dupla com o Rodalega. Exemplo, Ricardo Goulart e Rodalega. Davó e Ricardo Goulart, não acredito. Eu acho que ele vai compor o meio de campo um pouco mais avançado, encostando no centroavante e deixando o Davó, no caso, aberto do lado direito, ou se o Emerson quiser colocar o Copete do lado esquerdo também, ele vai ter estas opções. Mas ele vai compor aquela linha de 4 que o Enderson deverá aplicar. A linha de 5 pode ocorrer, mas o Enderson já falou sobre isso. Ele gosta da linha de 4. Ele encontrou uma forma do Bahia jogar com a linha de 3 marcadores, zagueiros, para fortalecer o sistema de marcação. Mas, ao mesmo tempo, contra a equipe do Náutico, ele já usou uma outra formação tática. E eu acredito que com o Ricardo Goulart, ele deva caminhar para 2 linhas de 4, 2 atacantes, sendo que na linha de 4 do meio de campo o Gustavo Goulart deve jogar. Ele disputa a posição com o Daniel, embora eu coloquei aí o Gregory e coloquei o Mugni. Para mim, o Ricardo Goulart não disputa a posição com o Mugni. O Mugni joga no meio de campo em várias funções, até pela formação dele, né? Um argentino. Eu sempre já falei aqui que a escola argentina, ele trabalha com um pensamento totalmente diferente do Brasil com relação à construção de um meio-campista. Aqui no Brasil se fala muito, o meio-campista
meia direita, o meia esquerda, o perna direita, o perna esquerda. Na Argentina não tem essa história. O cara que é meio campo, ele é volante, ele roda, ele vai para o lado esquerdo, lado direito, ele ataca, ele defende. Não à toa, grandes volantes argentinos aí, nós conhecemos, que arrebentaram e jogaram duro no futebol. O Brasil, na sua construção de meio de campo, ele tem uma filosofia diferente. É muito do lado que a perna trabalha melhor. Não é bem assim. Então, por isso que o Mugni tem facilidade de jogar do lado esquerdo, que é o lado que ele mais tem preferência, mas se ele jogar do lado direito, ele joga também. Se você colocar o Mugni um pouco mais avançado, ele joga. Um pouco mais recuado, ele joga. Ele não tem a saída de bola que o Daniel tem, por exemplo. Mas é um jogador muito mais versátil. E 60 minutos do Mugni, na minha opinião, é titular absoluto do Bahia. 60 minutos. O Mugni é isso aí, 60 minutos. Mesmo bem preparado fisicamente, o orgânico dele, o máximo é 60 minutos. Depois você percebe que ele cai de rendimento. Ele ainda está lá, jogando, correndo, mas não é o mesmo Mugni que jogou há 30 minutos atrás, por exemplo, né? Então, na minha opinião, disputa a posição Daniel e o Ricardo Goulart. Meu querido Alberto Bonfim sempre falou, tá na hora do Daniel sentar um pouquinho no banco, que já tem 2 anos jogando no Bahia, como praticamente titular em todos os jogos. Então, é esta questão que nós temos que, de fato, observar. O posicionamento do Ricardo Goulart disputando com o Daniel. Há uma mudança. O Daniel tem uma saída de bola melhor. Por exemplo, o Daniel pode se deslocar até o campo de defesa, buscar a bola e levar para o ataque. Ricardo Goulart não tem tanto este perfil. Ricardo Goulart está mais lá, como ele falou, próximo do atacante, próximo do centroavante. Daniel se movimenta mais. No entanto, tem o Patrick. O Patrick pode dar essa saída de bola jogando com o Rezende, Patrick, Rezende, Mugni, Ricardo Goulart. Wendel, por que você colocou aí o Gregory? Porque nós não podemos esquecer da nossa base. Não podemos esquecer do nosso patrimônio construído, criado, elaborado na nossa base. Então o Wenderson tem que saber o momento certo de prestigiar o Daniel, o Ricardo Goulart, não esquecendo de proporcionar ao Gregory oportunidades, minutagens. Então, nesta disputa entre Daniel e Goulart, na minha opinião, temos que olhar para a base, temos que olhar para o Gregory, dar ali uma minutagem para ele. Vamos supor, Ricardo Goulart titular. O Daniel provavelmente vai entrar, ótimo, vai. Mas vai ter jogo que dá para colocar o Gregory um pouquinho ali, coloca o Gregory para jogar um pouquinho, dá 10 minutos ao Gregory. Não podemos esquecer da nossa base, até porque ele teve um papel importante em alguns jogos do Bahia, né? Ponte Preta e Vila Nova. Então não é coisa pouca para um garoto que está começando agora o seu, a sua profissão de jogador de futebol, não é verdade? E tanto o Gregory quanto o Miqueias, que é uma posição totalmente diferente do que eu estou mencionando nesse conteúdo, e outros jogadores também do Esquadrão de Aço. O André já vem tendo oportunidades como titular, na minha opinião, inclusive é titular, mas a gente não pode esquecer o Gregory, por isso que eu coloquei o garoto aí na tela, como eu gosto de falar, beleza? Então tá aí, meus amigos. Daniel e Goulart disputam posição, na sua opinião? Para mim, sim. E o Goulart é titular. Se tiver bem fisicamente, tecnicamente e emocionalmente, tem mais bola do que o Daniel, pode contribuir mais, sabe finalizar melhor. Daniel tem suas virtudes, é evidente, tem uma busca melhor da bola, mas está na hora de a gente ver algo diferente no Esquadrão de Aço, não é verdade? Algo diferente. De forma nenhuma eu quero menosprezar o futebol do Daniel, beleza? Acho que contribui muito com o Bahia. Acho que contribui muito e eleva a competitividade, né? Mas o Bahia precisava contratar um jogador para chegar titular. E eu acho que o Ricardo Goulart pode ser isso. Quem vai dizer é o próprio jogador. Oportunidades ele terá, não tenho dúvidas disso. As oportunidades irão surgir para o Ricardo Goulart. Basta agora ele fazer o seguinte: agarrar a titularidade. Pronto. E aí é um problema dele. Eu acredito, mesmo ainda não vendo o jogo, mas pelo extrato histórico, é evidente que ele teve lesões, teve contusões, não chega em alta, verdade seja dita, não chega em alta, mas pode sim render. Chega motivado. O Bahia é um lugar propício para ele.
para ele recuperar o seu futebol. Vai jogar em um campeonato tecnicamente inferior. Isso vai dar confiança para ele, para o passe, para o chute, para o drible, para o posicionamento. Vai jogar num time de massa, um time que tem torcida muito forte. E aí, o Ricardo Goulart, tendo confiança, ele pode chegar em 2023 no elenco do Bahia, num Bahia City, por exemplo, né? Um Bahia com a SAF, né? Ter um elenco muito mais encorpado, de muita qualidade, e aí o futebol dele aparecer cada vez mais. Ele tem 31 anos, ainda tem muita lenha para queimar no futebol brasileiro, beleza? Mas vamos aguardar, vamos aguardar. Só depende do jogador, só depende do jogador. A habilidade, nós sabemos que ele tem, o posicionamento, o cabeceio da jogada aérea, tudo isso nós sabemos que ele tem. Ele precisa agora recuperar e ajudar o esquadrão a subir para a Série A. Canal Wendel, meus amigos, desde já eu peço o seu like. Jogadura arrebenta, hein? Joga com a gente aqui? Vamos jogar? Beleza. Tô contando contigo nessa, meu amigão. Ó, se liga, também tem jornada SMB Live. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar na tela, tá aqui na tela. Depois eu vou colocar o juiz em outra live, ele apareceu aí. Daqui a pouco eu vou falar sobre o juiz. Vai ter live nossa, eu vou falar sobre o juiz. Mas tá aí, ó, jornada SMB Lives, conto com vocês. Eu vou estar com o meu querido Rafael Francisco nessa parceria, nesse network espetacular. Nesse network bem massa dos nossos amigos Vitor Torres, Matheus Barbassi e Yuri, a galera do Sou Mais Bahia, junto com o canal Wendel, meus amigos, essa parceria forte. Jornada SMB Lives, pré-jogo, jogo e pós-jogo, hein? Conto com você. Narração, o Wendel Oliveira. Comentários, Rafael Francisco, melhor comentarista para mim no YouTube aí, viu? Meu amigão, melhor comentarista no YouTube, tá jogando duro e arrebentando o nosso querido Rafa Francisco. Valeu, meus amigos, um abraço.